e toda a glória seja dado a Deus. Queridos irmãos, agora eu vou ler aqui um trecho da palavra de Deus. Já fiz a minha oração, já apresentei a todos do canal. Ontem não foi possível fazer nenhum vídeo, mas hoje estou aqui por misericórdia de Deus, pela sua infinita bondade, para fazer este vídeo que pode ser útil para aqueles que ouvirem, irmãos. Nós vamos ler o Evangelho de Lucas. Irmãos, Evangelho de Lucas, onde está escrito no capítulo 10. Nós vamos dar início da leitura no versículo 30, capítulo 10 de Lucas, versículo 30. E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, se retiraram e deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um bom samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou os seus dinheiros e deu ao hospedeiro. Glória ao nome santo do Senhor. E disse-lhe, cuida dele, tudo que te demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Estava tendo um diálogo ali, irmãos, entre o Senhor Jesus e alguém que queria dar a vida eterna, né? E o Senhor, então, foi explicando para ele, irmãos, como que deveria ser. Nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, que nós não podemos fazer exceção de pessoas, nem de credo, nem de... Para anunciar o Evangelho, nós não podemos fazer exceção de nada. Se eu for anunciar o Evangelho para uma pessoa que é até ateu, vamos dizer assim, eu posso anunciar para quem Deus me mandar anunciar. Porque o Evangelho tem que ser pregado para todos, independente dele gostar ou não gostar. Diz a palavra que o Evangelho do Reino será pregado em todas as partes do mundo. Então, irmãos, mas para iniciar essa pregação, é preciso que eu venha explicar para vocês alguma coisa a respeito dos judeus e dos samaritanos. Porque, irmãos, vocês têm que entender uma coisa, que o Senhor Jesus veio quebrar todo o paradigma, toda divisão, toda parede de separação. Ele veio para unir-nos nele, porque ele é a cabeça da igreja, não unir-nos a uma denominação, mas estarmos unidos em Jesus Cristo. Não devemos estar unidos apenas por uma placa denominacional. A placa denominacional não vai salvar ninguém. Apenas é indicativa. Temos que estar unidos em Cristo, a cabeça da igreja. E a igreja somos nós, cada um de nós. Alguém pode dizer, esse irmão já é repetitivo, porque ele fala isso toda vez. Sim, pode ser que tenha alguém pela primeira vez assistindo o meu vídeo. Então eu sou obrigado, irmãos, às vezes repetir alguma coisa, para que aquele que está vendo pela primeira vez possa entender também o porquê, né? O porquê que eu estou entrando nesse contexto, ok? Bom, vamos explicar então sobre os judeus e os samaritanos. Os judeus não tinham uma comunhão com os samaritanos, porque eles consideravam os samaritanos um povo mestiço e sincrético.
se nós quisermos entender isso, nós vamos ter que voltar lá na história. Eu não vou contar a história aqui porque eu tenho que pregar a escritura que Deus me mostrou a palavra, mas eu tenho que contar algo, pelo menos um básico aqui, certo, irmãos? Se nós formos olhar, isso vai remontar o tempo antigo já do Velho Testamento. Também há registros e passagens no Novo Testamento, como nós estamos lendo aqui, não é, irmãos? E também se nós formos olhar em 4 de João, nós vamos ver a mulher samaritana também. Em outros lugares também nós vamos ver os samaritanos que não recebem a Jesus, quer dizer, porque ele era judeu. Então existia, dos dois lados existia uma coisa que Cristo não vem ensinar. Cristo não vem ensinar ninguém a se dividir, no sentido de querer ser exclusivista. Só eu que posso me salvar porque eu estou aqui. Eu sou aquele que vai, só nós que podemos se salvar porque nós pertencemos a essa denominação. Os outros não vão se salvar porque não estão aqui junto conosco. Isso não é bíblico. Isso daí traz um mal-estar, irmãos, e descaracteriza aquilo que nós aprendemos pelas Sagradas Escrituras, certo? Então, existem fatos que para nós entendermos, nós temos que entrar nele. No contexto histórico, a monarquia de Israel, irmãos, Israel era governado por um rei, né? Após a morte do rei Salomão, estava tudo certo. Eram as 12 tribos. Mas depois o reino de Israel, formado por 12 tribos, foi dividido. Houve um confronto interno e foi dividido. Então, em duas partes, cada qual com o seu próprio rei. Então, quer dizer, a parte de Samaria ficou como capital Samaria. E a parte de Jerusalém, com outros 6 reinos, com outros 6 tribos, ficaram com Jerusalém. Sendo que em Jerusalém, naquela época, é que existia o templo, certo, irmãos? Então, isso fez com que o rei, o governador ou o rei de Samaria também construísse um templo para que aqueles que moravam em Samaria não precisassem ir até o templo de Jerusalém para adorar. E eles mesmos constituíram sacerdotes, colocaram ali sacerdotes. Mas este reino do norte, que seria o reino do norte, Samaria, foi pior, irmãos, porque ele começou a se misturar e fazer coisas pecaminosas que desagradavam a Deus, a ponto, irmãos, de Deus se desagradar deles. E o que aconteceu, irmãos? Houve, então, uma invasão, certo, irmãos, pelos assírios. E os assírios tomando conta, então, de Samaria, irmãos, eles passaram por um processo em que houve progressivamente, depois dessa guerra entre Samaria e os assírios, Samaria foi tomada por vários estrangeiros. E tão logo Samaria caiu diante do Império Assírio, todo esse contexto bíblico que nós acabamos de falar aqui dá para nós entendermos que aí se iniciou a origem dos samaritanos que não se comunicavam com os judeus. Por quê? Os samaritanos, eles misturaram o monoteísmo hebraico, que é crer num Deus só, com o politeísmo das outras nações pagãs. Então ali já poderia adorar qualquer Deus e a pessoa poderia adorar também o Deus eterno, certo, irmãos? Houve uma bagunça, vamos dizer assim, em português mais claro, uma mistura de crenças. E os samaritanos edificaram um templo no Monte Gerizim. E isso é tão claro, irmãos, que quando nós vamos ler lá em 4 de João, onde fala que aquela mulher disse assim para o Senhor: Senhor,
Os samaritanos dizem que é para adorar no monte. Por isso que ela falou isso. Os judeus dizem que é para adorar em Jerusalém. E o Senhor Jesus disse, nem no monte e nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ali o Senhor estava quebrando já esse assunto esse paradigma, vamos dizer assim, eu acho que seria essa palavra, né? De religiosidade. O Senhor estava mostrando que não precisava de templos para adorar a Deus. Que nós adoraríamos a Deus aonde nós estivéssemos, em espírito e em verdade. Então nós vemos agora, irmãos, nos dias atuais, que os homens procuram construir grandes templos. Numa época de pandemia, numa época de tanta enfermidade, e esquecem que o maior investimento que nós, cristãos, temos que fazer é nos necessitados, naqueles que estão enfermos. É dar pão para aquele que tem fome, independente de qual seja a sua crença. Porque o Senhor Jesus, Ele não veio aqui, irmãos, para... Não vamos dar pão para aquele porque ele não é desta igreja. Não vamos dar pão para aquele porque ele não é daqui. Não. O Senhor Jesus, Ele veio para transmitir a nós o verdadeiro amor de Deus. Certo, irmãos? E vamos dizer assim, essa luta espiritual, irmãos, essa guerra espiritual, né, que nós acabamos de falar aqui. Estou mexendo aqui na minha Bíblia que virou a folha, irmão. Essa guerra espiritual, posso dizer que é uma guerra espiritual, porque isso não tem lógica, irmãos. A pessoa ter raiva de outra nação, ou desejar o mal para o seu próximo, isso daí é coisas do adversário da nossa alma. E nós não podemos ter isso, irmãos. Ao contrário, se está escrito assim, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Então não há lógica para que nós entramos nesse contexto de divisão, entende, irmãos? Esse negócio aí é muito desagradável. Certo, irmãos? Tanto é, irmãos, que quando Jerusalém foi destruída, que Neemias já servia o rei, né? Lá em... O rei Neemias já serviu o rei. O povo foi levado, o rei Dário, né? Então, Jerusalém foi toda dispersa, né? E eles, então, foram levados cativos. E o que aconteceu, irmãos? O rei Jeremias não, perdoa, irmãos, eu falei Jeremias. Neemias, que é muita informação, e ontem eu estava um pouco enfermo, então às vezes me perdoe se alguma coisa eu falei aqui, certo, irmãos? Com toda humildade, nós não temos nada preparado, nós temos que ficar na comunhão para podermos transmitir aquilo que nós já lemos, aquilo que nós aprendemos e aquilo que o Senhor vai nos dar. Neemias, ele foi, irmãos, designado pelo rei, porque quando ele estava servindo o rei no palácio, quando ele estava servindo um rei no palácio do rei Dário, o rei percebeu que ele estava triste e perguntou para ele, por que você está triste? Ele disse, porque a cidade dos meus pais, eles estão assoladas e os muros da cidade foram fendidos a fogo. O sepulcro dos meus pais, está escrito. E ele, irmão, o rei Deus entrou no coração do rei. E o rei perguntou para ele quanto tempo ele precisava para edificar os muros e a cidade. Quantos dias ele precisaria, que o rei ia ajudá-lo. E assim o rei também preparou tudo aquilo que era necessário, de materiais, enfim. Foi uma obra de Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. E Sambalate, governador de Samaria, foi um dos principais opositores. Os irmãos estão percebendo? Eles não gostavam mesmo de Jerusalém. Eles mesmos foram os principais opositores para que o muro não fosse construído. Isso não justifica nada. Eu não estou defendendo nem o lado A, nem o lado B. Quero deixar claro. Meu assunto aqui é Jesus Cristo, certo, irmãos? Porém, irmãos, eu quero passar esse assunto para que vocês entendam por que os samaritanos não falavam com os judeus, certo, irmãos?
Mas agora vamos no que nós estávamos lendo. O Senhor Jesus disse para aquele jovem, né? Para aquele doutor da lei. Era um doutor da lei. Não, sei, não diz aqui que ele era jovem, mas era um doutor da lei. E tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou para ele. E ele então respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, o teu próximo como a ti mesmo. O teu entendimento, o teu próximo como a ti mesmo, certo? Disse-lhe, Jesus disse: Respondeste bem, faze isso e viverás. Então ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Isso aí eu não li, estou lendo agora aqui rapidinho, só para não tomar muito tempo. Eu estou tentando fazer um vídeo que não fique muito longo. Tem irmãos que gostam de vídeos longos. Tem outros que falam que é muito longo, não vai assistir. Então eu fico assim, sem saber o que eu faço. Mas louvado seja Deus, eu tento agradar os dois lados. No outro eu vou fazer, tem outros assuntos para abordar, mas hoje eu vou abordar apenas esse assunto, entende, irmãos? Mesmo porque Deus sabe as minhas condições físicas, porque ontem estava assim, não estava me sentindo bem. Hoje eu melhorei, então vim gravar, porque é o meu prazer falar das coisas de Deus, entende, irmão? Então aí o Senhor Jesus respondeu para ele. Ele falou: descia um homem para Jericó, e foi apanhado por salteadores, os quais o despojaram, espancando, e retiraram-se depois, deixando ele meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de largo. Sacerdote quer dizer religioso, certo, irmão? Glória ao Senhor. Mas um samaritano que ia de viagem, depois passou um levita, também era um religioso, também vendo, passou de largo. Veja bem. De igual modo também passou um samaritano que ia de viagem, e chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-a sobre a sua cavalgadura, e levou-o para uma estalagem, e cuidou dele, e partindo ao outro dia, tirou os dinheiros e deu aos hospedeiros, e disse: Cuida dele, e tudo que de mais gastares eu te pagarei quando voltar. E o Senhor falou para ele, para aquele moço, para aquele doutor: Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o doutor respondeu, e ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. E disse o Senhor Jesus: disse Jesus: Pois vai e faze da mesma maneira. Está entendendo, irmãos? Então, o próximo não é aquele que está propriamente próximo materialmente. Tem muitos irmãos que são próximos de mim, que eu amo muito, mas estão do outro lado do mundo. O Espírito de Deus e a nossa comunhão consegue ultrapassar os limites da nossa consciência. Quando temos Deus na nossa vida, nós conseguimos sentir a dor do nosso irmão. Não só do nosso irmão, mas até daqueles que não gostam de nós. Quantas vezes pessoas que não gostavam de mim, não sei porquê, porque eu não fiz nada, eu dobro meus joelhos e apresento, pedindo a Deus que as abençoe. Nunca vou pedir que Deus faça isso ou faça aquilo, que venha matar ou jogar na sepultura. Isso não é bíblico, irmãos. Quem fala isso, infelizmente, não conhece Jesus Cristo ainda. O Senhor Jesus disse: abençoai e não amaldiçoeis. Então, irmãos, o bom samaritano, ali essa parábola veio para quebrar todo o espírito de religiosidade, irmão. Ah, porque eu sou desta igreja, porque eu sou melhor. Porque eu sou daquela igreja, porque eu sou melhor. Melhor é Jesus Cristo, irmão. Melhor é aquele que crê no Senhor Jesus. Melhor é aquele que está diante de Deus em espírito e em verdade. Mesmo sendo melhor no sentido, ele nunca vai se achar melhor. Porque ele sempre vai se achar pequeno, vai se achar insignificante. Porque ele vai colocar o Senhor em tudo
que ele fizer, porque ele sabe que dele mesmo ele não consegue fazer nada. Por isso, irmão e irmã, se você está passando alguma prova, alguma luta, alguma guerra, e você acha que Deus não está te vendo, que Deus não está com você, saiba que você tem praticado o amor, tem praticado a misericórdia, que você tem sido fiel a Deus nas tuas lutas, nas tuas provações. Então, não fique triste diante das dificuldades que muitas das vezes surgem na tua vida, porque todas elas serão um dia esquecidas, porque um dia nós reinaremos com o Senhor. É lógico que enquanto estamos aqui na terra, nós sofremos, nós passamos por perseguições, nós passamos por desprezos, por calúnias, mas irmão e também irmã, lembra-te que o Senhor está com você. O Senhor Jesus disse assim, ele disse, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não deixe com que nenhum espírito, nada, venha querer tirar da tua mente que você é um filho de Deus, que você é uma filha de Deus. Ah, mas naquela denominação eles já não me querem mais. Lá eles já falaram que eu pequei. Lá eles já falaram que Deus não está comigo. Eles não têm o céu para te dar. Eles não têm a vida eterna para te dar. Quem tem o céu para te dar é Jesus Cristo, não é nenhuma denominação. O céu é de Jesus Cristo. Então presta atenção no término desta palavra. O Senhor, ele não fez exceção de pessoas, ele usou ali um samaritano, justamente aquele que os homens não tinham comunhão um com o outro. O samaritano não perguntou se aquele que estava machucado era judeu, se era samaritano. O samaritano não perguntou nada, ele foi lá e ajudou e disse, cuida dele, que o dia em que eu voltar eu te pagarei. E assim o Senhor Jesus fala para nós, cuida do teu irmão, cuida da tua irmã quando você vê ela em necessidade, que assim que o Senhor Jesus voltar, você também vai ser pago. Glória ao nome santo do Senhor. Você vai ser pago com amor, com misericórdia e terá o direito de cantar o hino da vitória. Irmão, não desista da tua jornada, não desista de servir a Deus, não abandone os caminhos do Senhor. Ah, mas onde eu vou congregar, aonde eu vou me reunir? Irmão, você é a igreja de Deus, você pode se reunir até dentro da sua casa. Bendito é o nome santo do Senhor. Se você não achar um lugar adequado para você, Deus vai preparar um lugar para você. Bendito é o nome do Senhor. Não vamos generalizar todos os lugares. Por exemplo, aqui em Portugal eu me reúno na minha casa. Eu estou falando isso porque não tem outra maneira. Eu me reúno na minha casa. Então, irmãos, eu acredito que se você crê em Jesus Cristo como teu Salvador, ele vai tomar um caminho na tua vida. Você pode dizer assim, ah, mas eu não sou batizado, eu queria me batizar, eu queria... A primeira coisa que você tem que fazer é crer em Jesus Cristo, entregar o teu coração para Ele, entrar no teu quarto, dobrar o teu joelho e falar, Senhor, eu quero ser salvo, Senhor. E o Senhor vai falar com você, tenho certeza. Ele vai dizer para você, dai-me o teu coração. Como ele está mandando falar para você agora. Dá o teu coração para o Senhor. Quando fala coração, irmão, não quer dizer esse músculo que está aqui dentro, que é do tamanho de um punho. Não, irmãos, o coração é toda a nossa personalidade, a nossa vida, o nosso caráter, a nossa maneira de viver. Quando fala coração, envolve o sentimento de vida, o sentimento de espiritualidade que está dentro de nós, irmão. Por isso o Senhor usou esse termo, coração, mas isso não quer dizer que é esse músculo que está aqui dentro. Isso aqui apenas é uma coisa, vamos dizer assim, mais que simbólica, para que possamos entender que o som da vida, irmãos, ele sai daqui de dentro, porque quando está batendo, pulsando sangue, você pode pôr a mão, você vai escutar o som. Aqui tem o som da vida. Enquanto ele bate e pulsa, você sabe que tem vida. Quando ele para de bater, para de pulsar, para de funcionar, a vida material ela se termina, se esvai. Porém, você tem um espírito, você tem, ou melhor, uma alma. O espírito volta a Deus que o deu e a alma, então ela tem que estar preparada para herdar a coroa da vida eterna. Então prepara-te. Como vou me preparar? Entrega o teu coração a Jesus Cristo hoje mesmo. Entra no teu quarto e faça uma oração. E depois eu quero me batizar. Você vai pedir para o Senhor de dentro do teu quarto. Você acredita nisso? Você tem que crer, irmão. Você tem que acreditar. Eu estou te falando isso com convicção. Se você dobrar o teu joelho e orar e falar, Senhor, eu quero me batizar, Deus vai preparar o teu batismo, porque você está pedindo uma coisa boa, você não está querendo mal para ninguém, está entendendo? Então, saiba que esta é a melhor explicação que Deus me dá de falar para você. Você não pensa que você está abandonado. Ah, mas se eu não tiver tempo de me batizar, e se eu estou muito doente, estou na cama, e agora? Você crê em Jesus Cristo? Crê.
Você entregou seu coração para Ele? Entreguei. Se você está numa cama e Deus, porventura, vier te levar, que eu não creio que vai ser assim, não quero assustar ninguém, eu já sempre penso positivo, você não vai perder a tua alma, porque você não passou ou não foi batizado, porque eu sei que você crê em Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim, todo aquele que crer e for batizado. Não está escrito todo aquele que for batizado e crer. Vamos entender que o batismo não é salvístico. O batismo é um complemento para, vamos dizer assim, como um carimbo de um cartório para que nós possamos ter diante dos homens a nossa confissão de fé declarada. Porém, se você está na tua... Quantas vezes, irmãos, quantas vezes eu visitei pessoas que não tinha como entrar dentro d'água. Não tinha. A pessoa estava com um buraco na barriga, irmão. Como é que eu vou pôr uma pessoa dessa dentro d'água? E a pessoa falava, eu quero me salvar, eu creio em Jesus Cristo. Será que Deus vai condenar essa alma? Analise, irmão. Analise você mesmo. Irmão, muitos pregam um Deus cruel, um Deus que manda para a sepultura, que destrói. Ah, mas no Velho Testamento, irmão, nós não estamos vivendo o Velho Testamento. Nós estamos vivendo a nova aliança. Naquele tempo, o reino de Deus era tomado à força. Agora, o reino de Deus é tomado pelo Espírito Santo. Pela força, mas o Espírito Santo. Não é por sangue, não é por espada. Está entendendo, irmãos? Então, que nós tenhamos esse espírito de comunhão, que nós tenhamos essa certeza que Jesus Cristo não veio para condenar, mas Ele veio para dar vida e vida eterna. Creio que ficou bem explicado. Toda a honra e toda a glória seja dado a Deus. Amém. Um ósculo santo para todos. Amo vocês. Amém e amém.